Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a aula 2 do nosso curso de Direito de Nacionalidade. Na aula 1 a gente fez uma introdução, a gente trouxe alguns conceitos e agora a gente fala quais são os critérios da Constituição Federal para a nacionalidade brasileira originária ou primária, que é aquela nacionalidade que decorre de um fato natural, do nascimento ou da filiação. A pessoa já nasce vinculada a um determinado estado, conforme os critérios que a gente vai ver. Bom, a nacionalidade originária brasileira está determinada ali no artigo 12, inciso 1º da Constituição. Como eu disse, a matéria do direito de nacionalidade está nos artigos 12 e 13. É bem curtinho, dá para ler em 5, 10 minutos. Você lê esses artigos rapidinho, até recomendo você dar uma parada no vídeo, dar uma olhada nos artigos, que vai ajudar a compreender aqui a nossa matéria. Bom, como eu disse, artigo 12, inciso 1º, está ali a nacionalidade originária. E a nacionalidade originária observa dois critérios. Ela tanto pode ser determinada no Brasil pelo ius solis, como pelo ius sanguinis, e a gente vai ver agora, aqui nessa aula, a gente vai ver quais são os critérios do ius solis, que está na linha A do inciso 1º do artigo 12. Bom, o ius solis, como eu já falei, ele vincula uma pessoa a um país quando ela nasceu no território daquele país. É o conceito até mais comum que a gente tem na nossa mente, né? Se você nasceu naquele país, você vai ser brasileiro. Se você nasceu na Argentina, você vai ser argentino. Se você nasceu na China, você vai ser chinês. Em regra, países que aplicam ius solis, essa é a regra. Então, pessoas, e o Brasil aplica essa regra. Nasceu no território brasileiro, vai ser brasileiro. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção de pessoas que, ainda que tenham nascido no Brasil, não serão brasileiras. Quais são elas? Quando elas têm pais estrangeiros que estavam no Brasil a serviço de outro país. Então vamos supor, um casal espanhol veio para o Brasil para trabalhar para o governo espanhol, para trabalhar na embaixada espanhola, por exemplo. E no período que eles estavam aqui, eles ficaram 2, 3 anos aqui no Brasil, nesse período eles tiveram um filho. Esse filho não vai ser brasileiro, ainda que tenha nascido no Brasil, justamente porque ele era filho de pais estrangeiros a serviço do país deles. Agora, se for um estrangeiro com um brasileiro, o filho também vai ser brasileiro. Agora, se os pais estrangeiros estavam a serviço de um país que não fosse o deles, vamos supor, eles eram espanhóis, mas estavam a serviço da França, também a criança vai ser considerada brasileira. A única exceção mesmo é se são pais estrangeiros a serviço do país deles. Só nesse caso, a pessoa nascida no Brasil não vai ser brasileira. Em todas as outras, nasceu no Brasil, é brasileiro. E o que é o território brasileiro? Aqui no caso, incluem-se o mar territorial e o espaço aéreo. Então, se uma criança eventualmente nasceu num navio e ele estava no mar territorial brasileiro, também vai ser brasileira. Mesma coisa, nasceu num avião, por exemplo. Se estava no espaço aéreo brasileiro, vai ser brasileira. E aqui eu trouxe alguns outros detalhes para a gente analisar. Embaixadas de outros países. Vamos supor, a criança nasceu aqui na Embaixada do México. Ela estava ali no prédio da Embaixada do México, nasceu. Essa criança não vai ser brasileira só porque ela nasceu na Embaixada do México? Não, ela vai ser brasileira sim. Os prédios de embaixadas, para fins de nacionalidade, consideram-se sim território brasileiro. Navios e aviões de guerra brasileiros. Navios e aviões de guerra. Onde quer que estejam, qualquer parte do mundo, se uma criança nasceu em um navio ou avião de guerra brasileiro, também vai ser considerada brasileira. Navios e aviões privados brasileiros em águas ou espaço aéreo internacionais. Então, um navio ou avião privado, se ele tiver em outro país, não é território brasileiro. Agora, se ele tiver em águas ou espaços internacionais, que não é vinculado a nenhum país específico, nesse caso também vai ser considerado um território brasileiro. Por fim, a questão dos apátridas, que eu já comentei na aula passada. O apátrida é aquela pessoa que não é vinculada a nenhuma nacionalidade, porque pelas circunstâncias do seu nascimento, ela tampouco estava vinculada ao território, tampouco estava vinculada
pela descendência a um Estado. E o Pacto de São José da Costa Rica diz: se a pessoa for apátrida, deve-se observar o ius solis, obrigatoriamente. Então, se a pessoa for considerada apátrida, ao menos deve ser dada a ela a nacionalidade do território em que ela nasceu. Esse foi o ius solis, pessoal. Na próxima aula, a gente fala sobre o ius sanguinis, que é o segundo critério de determinar a nacionalidade brasileira originária. Até mais. Tchau, tchau.